Fala pessoal, sejam bem-vindos. O assunto hoje é sistematização operacional. É um assunto que eu já abordei em outros vídeos, mas assim, eu vejo o relato de muitas pessoas com bom conhecimento teórico, de análise técnica, de estratégias de execução, mas que simplesmente não conseguem colocar isso em prática. Quando estão diante de uma tomada de decisão, surge uma emoção, surge um pensamento que arrastam eles e a operação simplesmente não acontece. A sistematização operacional ela reduz a carga emocional, torna mais mecânico o processo. Nós vamos dar uma olhada como construir uma estratégia operacional sistematizada, né? Eu particularmente utilizo uma estratégia sistematizada principalmente no começo do mês, onde eu procuro ali produzir um resultado e depois eu começo a trabalhar de maneira mais analítica, selecionando as melhores operações. Então vamos dar uma olhada aí como isso funciona. Então, o primeiro passo para a sistematização operacional é você definir a definição do tempo gráfico que você vai trabalhar, né? Isso tem a ver com o tempo também que você tem disponível para operar, né? Se eu tenho 2 horas para operar, não adianta eu querer operar um gráfico de 60 minutos. Dificilmente eu teria operação, né? Não, eu tenho toda a parte da manhã, então eu posso escolher tempos menores ou tempos até maiores. Eu tenho uma flexibilidade maior aí de gráfico para operar, ou gráfico Renko, se for o caso, não importa, mas é definir o tempo, o tipo de gráfico que você vai operar. Parte daí, começa aí. Segundo ponto, observar o gráfico a fim de identificar recorrências. Então vamos para o gráfico para dar uma olhadinha em como funciona isso. Pessoal, então assim, identificar a recorrência no gráfico nada mais assim, primeiro você seleciona o gráfico que você quer trabalhar. Vou trabalhar com 5 minutos. Depois é um trabalho de observação mesmo, né? E aí essa recorrência ela pode ser, por exemplo, um padrão de candle, né? Então você viu que quando acontece um determinado padrão, o mercado tende a ter um bom movimento. Então, identificou isso, você vai correr o gráfico e verificar quantas vezes isso acontece, a recorrência disso, né? A gente parte para um backtest para identificar se aquilo tem uma relevância ou não, tá? Pode ser você sistematizar um operacional a partir de uma média, né? Então identificar o comportamento e qual vai ser a regra, né, em relação a essa média. Se ele cruzar a média, voltar, eu vou vender. Se ele retornar a média e voltar, tem que ter um fechamento para cima, outro fechamento para baixo, por exemplo. Um exemplo de sistematização pode ser um indicador, né? Vou trabalhar com o MACD. Toda vez que ele estiver para cima da média e o MACD estiver ascendente também, eu vou executar uma compra, por exemplo. Então, a ideia começa com isso, com você identificando alguma vantagem, né? Pode ser uma vantagem em cima de gap, né? Toda vez que abre em gap, como é que o mercado se comporta nesse gráfico, né? Então, é um estudo, vou observar as aberturas de gap e vou ver que tipo se tem algum padrão ou não nisso. Eu particularmente gosto bastante de sistematizar as minhas operações através do gráfico Renko, porque ele é um gráfico que permite eu ter padrões de stop. Eu não preciso ficar identificando o valor de stop e fazendo gerenciamento do tamanho da minha posição, né? Eu opero um sistema já automatizado, onde eu já conheço o tamanho do stop. Eu vou mostrar depois a sequência de operações dessa estratégia sistematizada dos 3 primeiros dias aí do mês. O gráfico Renko, como o gráfico de pontos, eles permitem, esses gráficos atemporais, a identificação de padrões também, né? E você pode trabalhar isso, né? Você pode olhar para o gráfico e verificar que tipo de padrão acontece, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, esse padrão aqui que aconteceu. Ele fez um padrão de topo duplo, ele fez esse padrão. Então, quando fez, ele andou aqui X pontos. Então, eu vou procurar no gráfico se ele acontece mais vezes, né? E qual é o resultado que ele proporciona quando ele acontece mais vezes. Então, a gente vai olhar e buscar, né? É um trabalho mesmo de pesquisa, né? Então, a gente vai olhar, aconteceu aqui de novo, andou aqui mais 150 pontos, né? E aí a gente vai olhando, né? Aconteceu aqui de novo, acima da média, andou de novo, tá? Aqui aconteceu já com 3, né? Mas andou de novo, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né? Procurando mesmo o padrão,
tá? E vendo a recorrência dele. Aconteceu de novo aqui, ó, ele andou de novo um tanto. Então, por exemplo, vamos supor que é um padrão que ele anda 150 pontos, ele anda 100 pontos, não importa. Mas se o percentual dele de acerto e a correlação com o tamanho do stop que você vai tomar no longo prazo proporciona um resultado financeiro positivo, é dessa forma que você começa a estabelecer uma estratégia automatizada, né, sistematizada. Não é automatizada porque você não vai programar para que isso aconteça, né, você vai executar. Né, e é importante que faça isso, que execute. Né, não coloque, mesmo que você tenha uma plataforma que tem essa função de eu programar as entradas, não faça isso. Né, faça você a execução da operação. Por quê? Porque você vai lidar justamente com as emoções aparecendo, mas vai executar. Porque você tem um sistema automatizado e aos poucos você vai aprendendo a trabalhar com isso, né? Reconhecer as dificuldades que surgem, né? Os medos que a gente tem, as dúvidas, mas a gente segue executando. Por quê? Porque estatisticamente aquilo tem uma probabilidade favorável para o nosso resultado. E aí o segundo ponto é estabelecer parâmetros técnicos bem definidos, né, de entrada, de stop e de saída. Nos gráficos de minuto, nos gráficos temporais, é um pouco mais complicado você estabelecer esses parâmetros, porque dependendo da estratégia você vai ter um tipo de stop, a entrada de uma forma, o tamanho do stop de outra, né? Mas não inviabiliza. Tá? É só importante ter o critério. O critério, vamos supor, se você vai entrar num gráfico temporal, eu vou entrar quando o candle tocar uma média e retomar, fechar acima do outro, eu entro com stop no candle anterior. Está definido o critério, então não tem a definição do valor do stop, mas o critério está definido. Tá? Os gráficos atemporais eles já permitem você trabalhar com padrões previamente definidos. Tá? Uma vez estabelecidos esses parâmetros, aí você pode ir para o backtest. Tá? Aí esse backtest é legal que faça o período mais longo possível, que é nele que você vai identificar qual é a relação de risco-retorno que essa sistematização oferece, qual é o nível de acerto que essa sistematização oferece. Né? Então, uma vez que você conheceu os resultados estatísticos, é a partir dele que a gente vai definir o gerenciamento de risco. Né? Então, digamos que você tem o seu backtest aponta para um sistema que tem um nível de acerto, por exemplo, de 45%. E aí você tem que saber qual é o retorno que você tem que ter para que aquilo seja lucrativo. Conhecer essa relação de risco-retorno, você vai ter esse número feito a partir do backtest. Tá? Mas o que é importante você saber qual é o mínimo que você pode aceitar, porque é o que mantém o sistema produzindo resultado positivo. Então, digamos que eu tenho um sistema que tem 45% de acerto. Tá? Então, se eu acerto 45% das vezes, eu tenho que ter um retorno mínimo de 1,25, né? De 1,5, por exemplo, para estar positivo. Por que serve isso? Porque muitas vezes durante a execução a ansiedade vai aparecer e você vai querer sair da operação antes só porque ela está lucrativa. Né? Fazer isso é matar o sistema. Então você tem que conhecer qual é o limite mínimo que você tem que aceitar. Né? Se eu fico ali, passou daquele ponto, eu posso sair da operação? Posso, porque aqui ela mantém o sistema dando resultado positivo. Se eu começo a sair com 1, eu começo a ter que elevar o percentual de acerto, do contrário, o sistema não vai produzir o resultado esperado. Com os dados estatísticos do backtest, né, de relação de risco-retorno, percentual de acerto, o valor do stop, a gente consegue definir o gerenciamento de risco. Né? Por quê? Digamos que o meu sistema acerta 50% das vezes. Se eu vou errar 50% das vezes, né, eu tenho que ter um tamanho de posição que a minha conta suporte esse balanço. Né? Não adianta nada se acontecer de eu errar 50% das vezes e estourar minha conta. Por quê? Porque eu estou assumindo um tamanho de posição incompatível com o sistema que eu estou operando. Então isso aí aqui faz a diferença. Né? O tamanho da posição faz a diferença no sucesso e na execução de uma estratégia sistematizada. Terceiro passo, feito tudo isso, definiu tudo isso, é você partir para a simulação prática, né? E aí começar a trabalhar a simulação com o mercado em tempo real ou em replay. Para o quê? Para adquirir a prática de execução do Trade System, né? A disciplina de executar aquele Trade System. Feito isso, conseguiu fazer, está disciplinado,
E aqui também na verdade é um backtest que você está fazendo em tempo real. Você vai ver se vai bater na simulação com o resultado do backtest. Bate ou não bate? Porque às vezes no backtest você montou lá, só que na hora que você vai executar no mercado, aquele padrão que você identificou acontece em momentos de muita velocidade e aí fica inviável a execução. Então, assim, a hora que chega aqui, você começa a ter uma dica se é viável a execução daquele backtest ou não. Essa execução sistematizada, ela contribui também para o desenvolvimento da aceitação da perda, né? Porque quando você desenvolve um sistema que se propõe a ser lucrativo, mas que acerta, por exemplo, apenas 40% das vezes, fatalmente você vai lidar com a situação de ter perdas acontecendo em número maior do que os ganhos. Tá? Mas se você tiver uma relação risco-retorno, você fecha a conta. Você pode ter também sistema que acerte muito mais do que erre e não tem uma relação risco-retorno favorável, mas o número de acertos compensa. Muita gente vai por esse caminho. Eu particularmente prefiro ter uma relação risco-retorno, não me importo com o percentual de perdedoras, desde que a relação risco-retorno seja favorável, porque eu sei que é isso que produz o resultado. Então, trabalhar de maneira sistematizada ajuda a desenvolver essa percepção de que a perda faz parte do processo. A gente não está atuando no mercado para acertar o que vai acontecer, a gente está atuando no mercado, o trabalho do trader é produzir resultado. E esse resultado não importa se você perde 7 e acerta 3, mas o resultado financeiro sai, é isso que diz que você efetivou de forma satisfatória o seu trabalho. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nos resultados desses 3 dias aí, da estratégia que eu utilizo para execução sistematizada. Então aqui, pessoal, o objetivo não é mostrar resultado financeiro, como de costume eu não mostro, e é mais a gente observar o resultado da estratégia, tá? Como eu disse, é uma estratégia que eu utilizo para operar o índice. No começo do mês, normalmente, produz um resultado, uma gordura lá para começar o mês com uma folga. Depois eu vou trabalhando de maneira mais analítica, mas dá para executar também o mês todo, tá? Então, veja, um percentual, um número de operações alto, 62 operações, cerca de 20 por dia, uma média, 43% percentual de acerto, a relação risco-retorno de 2. Então eu perdi mais vezes, 35 vezes contra 27 vencedoras. Tá? Então assim, você vai lidar com a perda quando você trabalha com um operacional sistematizado. Essa tela aqui é para mostrar as operações, não estão todas aqui, porque não cabia no slide, ia distorcer muito. Mas é para mostrar o padrão, o stop ele nunca foi maior dentro da minha estratégia do que 110 pontos. Ele é sempre 110 pontos. Tá? Ele pode ser menor, mas nunca maior do que esse valor. Agora o retorno, ele tem de vários valores, 40, 240 pontos, 690 pontos, 90, 300, 210. Isso eu não tenho controle sobre o retorno, eu tenho controle sobre o stop e é isso que eu preservo, que o sistema preserva. Eu sei que as perdas haverão, mas elas nunca serão maiores do que esse valor de 110, salvo alguma ocorrência inesperada no mercado que a gente está sujeito também. Tá? Mas o importante é isso, é manter o padrão. E aqui o gráfico para avaliar a evolução patrimonial, você vê que a estratégia ela começa gerando resultado negativo, uma sequência de operações perdedoras, depois como o retorno ele é favorável, e a gente a estratégia mantém o stop dentro de um determinado limite, as operações começam a acontecer e o resultado vai sendo construído. O que é importante é que o tamanho da posição que você assume seja suficiente para suportar situações como esta. A importância de você executar um período de simulação é justamente para ganhar familiaridade com a movimentação, com a dinâmica da estratégia. Você vai ter sequências perdedoras e aí você vai começar a perceber que aquilo começa a gerar resultado no longo prazo, ou que depende da estratégia que você for montar. Aqui não é uma estratégia única, o que eu estou falando é de você criar sua própria estratégia. Quando a gente desenvolve a nossa própria estratégia e percorre todos esses passos estudando, você ganha familiaridade, você vai ganhando intimidade com o processo e aí você ganha confiança na execução daquele processo.
Por isso é tão difícil ter resultado com uma estratégia desenvolvida por outro, né? Se fosse simples, era só pegar e vender essa estratégia e você teria o mesmo resultado que eu tenho, mas não é assim que acontece. Ela funciona porque eu construí essa estratégia adaptada para o meu jeito de operar, para o meu estilo de trabalhar, para o meu tempo, para o tamanho da minha conta, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é ir dando as dicas e ensinando como construir e desenvolver uma estratégia que seja compatível com a sua realidade operacional, né? De nada adianta, mais uma vez falando, comprar simplesmente uma estratégia. O processo de desenvolvimento de uma estratégia ele é absurdamente enriquecedor, né? E leva o trader para um outro patamar. Então, por hoje é isso, né? Espero que essas dicas contribuam para o desenvolvimento de cada um. Quem tiver dúvida, deixa no comentário, manda e-mail. A gente vai compartilhando aí o conhecimento e ajudando a melhorar um pouquinho a realidade de cada um de vocês. Um grande abraço, até a próxima.